Fala pessoal, firmeza, eu sou Luan Gabriel, seu professor de Química. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho de notificações, porque dessa maneira vocês não perdem nenhum conteúdo e além disso contribui para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai aprender um pouco sobre as propriedades da matéria. Então, sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, pessoal, as propriedades da matéria são aquelas que vão auxiliar na identificação de uma substância. Então, as propriedades da matéria não são nada menos do que as características que definem uma determinada substância. Dentre elas, a gente tem as propriedades químicas, as propriedades físicas, as propriedades extensivas e as propriedades intensivas. Vamos começar a falar pela primeira, as propriedades químicas. Agora, pessoal, o que vem a ser as propriedades químicas? As propriedades químicas são aquelas que alteram a natureza da matéria, ou seja, altera a identidade da matéria. Como assim, professor, altera a natureza, a identidade da matéria? Vamos pegar como, por exemplo, a combustão da madeira. O que acontece quando queima a madeira? Ela muda, ou seja, a madeira que a gente tinha antes, ela se torna carvão ou cinza. A sua identidade foi alterada, a sua natureza foi alterada. Então ocorreu uma transformação química com a madeira. Então esse exemplo que eu acabei de citar se refere a uma propriedade química da matéria. Um outro exemplo que a gente pode citar é o cozimento de alimentos. No cozimento de alimentos você tem inicialmente o alimento cru, que depois do processo de fervura passa a se tornar um alimento cozido. Nesse processo você tem uma transformação química, ou seja, o alimento que era cru anteriormente, depois de cozido, ele se torna diferente do inicial. Ele muda sua identidade, ele muda sua característica. Um exemplo também muito comum do nosso cotidiano é a ferrugem. Um ferro, quando enferruja, ele perde suas características iniciais, ele perde sua identidade, então ele passa a adquirir outra natureza diferente da sua natureza inicial. Tudo bem, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades físicas. O que vem a ser as propriedades físicas? São aquelas que podem ser mensuradas, ou seja, são aquelas que não alteram a identidade ou a natureza da matéria. As propriedades físicas, pessoal, elas podem ser classificadas em dois grupos, em propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matéria. Por exemplo, massa e volume. Toda matéria tem massa e tem volume. Então, essa característica é uma característica geral, é uma característica comum a todo tipo de matéria. As propriedades específicas são aquelas específicas de cada material. Por exemplo, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos pegar como exemplo a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é 0 graus Celsius e seu ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Essas características, elas são específicas da água. Nenhum outro material acompanha essas mesmas características, ou seja, não possui essas mesmas características, porque é uma particularidade, é uma peculiaridade
moliaridade da água. Tudo bem? Agora, pessoal, as propriedades específicas, elas também podem ser classificadas em organolépticas e funcionais. As propriedades organolépticas são aquelas que são percebidas por meio dos nossos sentidos. Então, por meio desses sentidos, a gente pode perceber o cheiro, o sabor, a textura, a cor e o som das mais diversas substâncias que compõem a nossa natureza. Agora, por outro lado, as propriedades funcionais são aquelas que desempenham uma mesma função, ou seja, um mesmo papel. Como exemplo, a gente tem os ácidos, as bases e os sais, que são substâncias químicas que estão classificadas em determinados grupos na química. Os ácidos, por exemplo, são substâncias moleculares que sofrem aquilo que a gente chama de ionização. As bases são substâncias iônicas ou compostos iônicos que sofrem o processo de dissociação. Ou seja, na ionização, como eu citei anteriormente, ocorre a formação de íons. Na dissociação, por sua vez, ocorre a separação de íons. Isso é assunto para temas futuros. Tudo bem? Assim também como a função dos sais, que é outra classe de compostos dentro da química. E por fim, pessoal, temos as propriedades extensivas e intensivas da matéria, que são classificadas de acordo com a quantidade da amostra. As propriedades extensivas, por sua vez, são aquelas que dependem da quantidade do material. Por exemplo, o volume. Se você tem 1 litro de água e 10 litros de água, você tem diferença de volume, ou seja, 1 litro de água ocupa um volume muito menor do que 10 litros de água. Então, a quantidade de amostra, ela importa. E isso a gente classifica como uma propriedade extensiva. Outro exemplo de propriedade extensiva é a energia liberada em combustão. Por exemplo, quando você acende um fósforo, aquela energia liberada na combustão daquela madeirinha do fósforo, ela tem uma determinada quantidade de energia. Mas quando você queima uma grande quantidade de madeira, você tem uma quantidade muito maior de energia liberada. Então, pessoal, nesse sentido, tanto o volume quanto a energia liberada na combustão da madeira dependem da quantidade da amostra. Tudo bem? Agora, as propriedades intensivas são aquelas que não dependem da quantidade do material. Por exemplo, a densidade. A densidade da água, como eu citei anteriormente, é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, independentemente da quantidade de água que você trabalhe, seja 1 litro ou 10 litros, a densidade sempre é a mesma, ela não se altera. Assim como a temperatura de fusão e ebulição também não se altera. Se você tiver 10 litros de água ou 100 litros de água, a temperatura de fusão da água vai continuar sendo 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água vai continuar sendo 100 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, nessa aula de hoje eu listei uma série de propriedades da matéria que é tema dos principais vestibulares do país e que é muito importante você aprender e estar atento a esses principais conceitos. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem um like e ativarem o sininho de notificações. Exercitem, estudem e foquem naquilo que é mais importante, o conhecimento. Fiquem com Deus, tchau!